Como é que você age, como é que você fica, quando ao mesmo Deus te dá algo e Deus te tira algo. Já aconteceu isso com você? Gênesis 35, versículo 16, 20. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel e havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso, difícil. Às vezes você até, olha aqui para mim, às vezes você até consegue gerar as coisas, às vezes você até consegue dar à luz alguns sonhos, projetos, mas muitas das vezes aquilo que você está gerando, aquilo que você está dando à luz, só você sabe o quanto que te custou, só você sabe quanta dor você sentiu, só você sabe o quanto que você gemeu, padeceu. Tem coisas na nossa vida que nós conseguimos realizar, que olha de fora e não vê os bastidores da nossa vida, pensa que as coisas são fáceis, mas nós geramos o que geramos, damos à luz ao que damos à luz, como Raquel. Ela conseguiu ter um filho na sua velhice, mas diz a palavra de Deus que o nascimento dessa criança foi para ela muito penoso, muito difícil, lhe custou tudo. Tem coisas que para você dar à luz vai te custar tudo. Você está disposta a dar tudo de si pela promessa que você quer dar à luz, porque Raquel era estéril e agora ela estava tendo o segundo filho, o segundo milagre dela. O primeiro milagre dela foi José, e agora na velhice aquela que era estéril está dando à luz ao seu segundo filho. Ela é abençoada, mas mesmo ela sendo abençoada, ela não é poupada da dor. Ela consegue gerar milagres, mas cada milagre que ela gera é muito difícil para ela. Ser abençoado não quer dizer que as coisas vão ser fáceis. Muitas das vezes vai te ser muito doloroso, mas Deus vai te dar força para gerar. Amém? Escreva aí nos comentários: Deus vai me dar força, Deus vai me dar força. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. As palavras proféticas da parteira: ainda terás esse filho. Você ainda vai ter o cumprimento dessa promessa. Amém? Você ainda vai ter essa bênção. Você ainda vai ver esse milagre no teu corpo. Você ainda vai ver esse milagre no teu casamento. Você ainda vai ver essa bênção sentimental. Você ainda vai levantar. Não temas. Está difícil, mas você vai conseguir. Escreva aí nos comentários: está difícil, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Não temas, porque ainda terás um filho ao sair-lhe a alma. Porque morreu. Raquel morre para dar à luz ao filho. E quando ela está no seu último suspiro de vida, quando a parteira coloca a criança no seu colo e o seu ventre ainda sangra, antes dela morrer, ela dá o nome para a criança. Deu-lhe o nome de Benoni. Qual o nome que ela deu para o filho? Benoni. Mas seu pai Jacó lhe chamou Benjamim. Raquel nomeia a criança de Benoni. Benoni no hebraico quer dizer filho das minhas dores. Filho das minhas dores. Jacó olha para aquela cena e diz: não, o nome da criança não vai se chamar Benoni, o nome dele vai se chamar Benjamim, filho da minha força. Ele troca a palavra dor por força. Filho da minha mão direita, do meu braço direito. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna, que existe até o dia de hoje. O título diz: o nascimento de Benjamim e o que mais? Morte de Raquel. Isso é um texto profundo. Isso é um texto que reflete a vida de cada um de nós. Esse é um texto que mostra a vida como ela é. Alguém está nascendo, alguém está morrendo. Nesse exato momento, alguém está nascendo, alguém está nascimento e morte no mesmo lugar. A vida tem muito disso. Você tem uma alegria, você tem uma tristeza.
Você ganha, você perde. Você tem pessoas que vão embora e a gente tem pessoas que chegam. A vida de todos nós que estamos aqui, a vida de todos nós, das pessoas que estão nos assistindo, sempre vai ter essas duas coisas: morte e vida, alegria e tristeza. Se coloque no lugar de Jacó. Ele trabalhou por Raquel 14 anos de graça para o pai dela, pelo muito que a amava. E diz a Bíblia que aqueles 14 anos passaram voando como se fosse poucos dias, por causa do amor que ele tinha por aquela mulher. Pergunte para o seu marido se ele teria coragem de trabalhar de 14 anos de graça para o sogro, só para poder casar com você. E você vai descobrir que o amor do seu marido por você é muito distante do amor que Jacó tinha por Raquel. Raquel era um projeto de vida de Jacó. Raquel era a sua cura emocional. Jacó curou o seu coração da mágoa que o irmão tinha dele com o amor de Raquel. E agora, essa que foi o grande amor da sua vida, está morrendo, dando à luz para um filho na velhice. Ele está recebendo uma coisa, ele está perdendo outra coisa. Já aconteceu isso contigo na tua vida? Como é que você age, como é que você fica, quando ao mesmo Deus te dá algo e Deus te tira algo? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você, que no mesmo instante da sua vida, Deus está te dando algo, mas Deus está te tirando algo? Seu coração vai ficar onde? Seu coração vai ficar naquilo que Deus tirou ou naquilo que Deus está te dando? Jacó está perdendo a esposa amada, mas está ganhando um filho. Ele está vencendo e perdendo ao mesmo tempo. Ele está subindo e descendo ao mesmo tempo. Ele está triste e ele está feliz ao mesmo tempo. E quando ele está passando por essa fase da vida dele, ele já não é mais Jacó. Ele foi rebatizado pelo próprio Deus. Deus mudou o nome dele no Val de Jaboque e disse: não, tu não vai te chamar mais Jacó, tu não vai te chamar mais de enganador. Teu nome a partir de hoje será Israel, pois tu és uma bênção, tu é o príncipe de Deus. Jacó era um príncipe do reino. O próprio Deus o chamou de príncipe. O próprio Deus o chamou de o abençoado. Mas a sua esposa está morrendo e um filho está nascendo. Ele está vivendo um misto de emoções, tristeza e... Porque você ser abençoado não quer dizer que você não vai ter perdas e também não vai ter ganho. O fato de você ser abençoado não quer dizer que as coisas sempre vão fazer sentido para você. Tem muita gente confusa na igreja, muita gente confusa me assistindo, confusa, porque ela não consegue entender a realidade da palavra de Deus. Ela acha que ser de Deus, tudo sempre vai ter explicação, as coisas vão ser sempre fáceis para ela. Ela nunca vai ficar doente, ela nunca vai ter problemas financeiros, ela sempre vai ter saúde, a família dela não vai ter briga, não vai ter dilemas, não vai ter conflitos. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições, a vida ela é assim. Uma jovem me mandou uma mensagem para mim: bispo, o diabo está matando a minha mãe. O que a tua mãe tem? Ela tem Alzheimer. Quantos anos tem a sua mãe? 90 e estará lá. Não é o diabo que está matando a tua mãe, não. Ela está morrendo, ela está vivendo os últimos momentos dela. Mas eu não quero perder a minha mãe, bispo. Ninguém quer perder, mas chega uma hora que a gente vai o quê? Perder. Vai ter uma hora que Deus vai levar alguém sem negociar conosco. Porque para nós sempre é cedo demais perder alguém que a gente ama. Senhor, dá mais um ano para minha mãe. E Deus dá mais um ano. E Deus dá mais 5 anos, Jesus. E Deus dá mais. Vai ter uma hora que Ele vai ter que levar. Mas se Ele é um Deus que tira, Ele é um Deus que dá também. E você tem que aprender a viver pela fé. Você tem que aprender a viver pela fé. Porque vai ser a fé em Deus que vai fazer você continuar avançando, mesmo quando a tua vida não fizer sentido, mesmo quando você for fazer exames de rotina e descobrir um caroço dentro de você, um problema no teu estômago, um câncer, se você tiver que passar por um divórcio. Como é que você age quando Deus te dá uma coisa e ao mesmo tempo Deus te tira uma coisa? Jacó diz: não, o nome do menino não vai se chamar Benoni, o nome dele vai se chamar Benjamim. A gente aprende com Jacó que a gente não deve deixar nada que está morrendo na nossa vida nomear o nosso futuro.
Apesar dele amar Raquel com a força da sua alma e do seu coração, apesar dela ter sido o grande amor da vida dela, ele não deixa a mulher batizar o nome do filho de Benoni, filho do meu sofrimento, filho das minhas dores. Senão ele nunca se curaria daquele trauma, senão ele nunca venceria aquele momento. Sempre que ele olhasse para o garoto, ele ia lembrar que foi aquela criança que matou o grande amor da vida dele. Nós entendemos o lado de Raquel. Quando ela diz, o nome dele vai se chamar Benoni, filho das minhas dores, ela estava lamentando, dizendo: eu vou morrer sem poder amamentar meu filho, vou morrer e não vou poder fazer uma festa para ele no dia em que ele desmamar, eu não vou estar na tenda com Jacó quando ele falar mamãe pela primeira vez. Então, no seu último suspiro, ela dá o nome Benoni, filho do meu sofrimento, filho da minha tragédia. E Jacó entende sobre Deus, mas ele entende sobre a vida também. Você não pode deixar os teus traumas, você não pode deixar as tuas dores, você não pode deixar o que está morrendo dar um nome para o teu futuro, senão não vai haver futuro, você sempre vai viver o passado. Então ele dá outro nome, ele diz: o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha força, filho do meu braço direito. Você não pode deixar uma pessoa ferida nomear o teu futuro. Você não pode deixar uma pessoa magoada nomear o teu futuro. Você não pode deixar algo ruim na tua vida nomear o teu futuro. O diabo vai querer que tu batize o teu divórcio de Benoni. O diabo vai querer que você batize a tua falência de Benoni. O diabo vai querer que tu faça da tua luta um Benoni. O diabo vai querer que você faça do teu diagnóstico um Benoni. Mas hoje Deus está mudando nomes aqui. Deus está rebatizando fases da tua vida e está dizendo para alguém aqui: o que você pensa que é o fim, apenas o começo de uma nova etapa na tua vida. Não dê o nome eterno para aquilo que é passageiro, porque o luto é passageiro. Às vezes ele dura alguns anos, mas ele sempre passa. A vida pode ser muito difícil às vezes, a vida pode ser um caos às vezes, o inferno se levanta muitas das vezes, mas a gente tem que buscar um sentido em Deus para seguir em frente. Siga em frente, siga em frente, siga em frente depois da separação, siga em frente depois da morte que houve na tua casa, siga em frente depois da tragédia que tu passou, siga em frente depois das crises que tu enfrentou, siga em frente depois da doença que tu enfrentou, siga em frente. Não torne eterno o que é passageiro. Às vezes demora a passar, mas sempre passa. E aprenda isso, aprenda isso, aprenda isso. Ser abençoado não quer dizer que você não vai passar por dores profundas. Às vezes se perde um marido, às vezes se perde uma esposa, às vezes se perde um filho. Quem já perdeu um filho ou uma filha aí, levante as mãos. Só você sabe o quanto que a vida pode ser dura. Mas por mais difícil que seja, por mais que você não entenda, quem partiu não foi ele. Aliás, quem partiu não foi você, foi ele, foi ela. E a Bíblia fala que nós não podemos nos entristecer como os demais que não têm esperança. Nós temos a nossa esperança, que é Jesus. Se você não teve uma vida toda para desfrutar com a pessoa que você ama, creia que Jesus salvou essa pessoa por causa da misericórdia dele, e você vai poder desfrutar da eternidade, não só na presença de Deus, mas na presença de quem você ama. Saia da escuridão. Não deixe o que foi embora batizar o teu futuro. Não busque perfeição nessa vida, porque o mundo não é perfeito, porque o mundo não é a nossa casa. O mundo não é nossa casa. Se esse mundo fosse tão perfeito, nenhum de nós queria ser salvo. Para que a gente vai ser salvo se a gente está num lugar tão bom? Para que eu quero ir para o céu se eu já tenho um céu aqui na terra? Amém? Lá em 1 Samuel, veja como a Bíblia está toda ligada. Jacó mandou fazer um túmulo para Raquel, não foi isso? Não mandou fazer um túmulo para ela? Não ergueu um monumento para ela, em memória ao amor da sua vida? Passa-se séculos e séculos e séculos daquele dia trágico, aonde Raquel dá à luz a seu filho no meio da estrada, no meio do pó, e ela, quando a alma está indo embora, ela chorando chama o filho de Benoni. Jacó diz: não, o nome dele vai se chamar Benjamim. Benjamim é o pai dos benjamitas, da tribo de Benjamim, a tribo dos reis. Deus manda Samuel consagrar o primeiro rei de Israel, e o seu nome é Saul.
Lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens. Aonde que vai estar esses 2 homens? Aonde que vai estar esses 2 homens? Junto ao sepulcro de Raquel. O profeta Samuel fala para Saul: você foi consagrado a príncipe, mas antes de você reinar, você verá 2 homens, e esses homens estão no túmulo de Raquel. O primeiro lugar que Deus mandou Saul ir, depois que foi consagrado a rei, foi no túmulo de Raquel. Porque Deus é um Deus que honra memórias. Quando Deus te promete algo, Ele cumpre aquilo, mesmo que você já não esteja mais viva e não reste mais nem ossos teus na tua sepultura. A primeira coisa que Ele disse para Moisés foi: eu sou o Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Todos estavam mortos, não havia mais nem pó dos seus ossos, mas ainda havia uma promessa que Deus tinha que cumprir. Tem coisa que Deus vai cumprir na tua vida enquanto você estiver vivo. Tem coisa que Deus vai cumprir na tua vida depois que você se for, porque Ele ainda é Deus. Saul tem que ir até o túmulo de Raquel. Primeiro lugar que ele vai é no túmulo de Raquel, para que a memória de Raquel saiba que da dor dela nasceu um rei. Da dor dela nasceu um rei. O primeiro rei de Israel vem das suas entranhas. Que o seu sofrimento não foi em vão, que Deus gerou um rei no meio da sua tempestade. Que apesar dela não ter visto Benjamim crescer, Benjamim não só cresceu, como ele se casou, como ele teve filhos, como ele teve netos, como ele teve bisnetos, e ele se multiplicou em milhares, e se multiplicou em milhões, a ponto de gerar o primeiro rei de Israel. Deus está dizendo para alguém aqui muito preocupado: mesmo quando você não estiver mais aqui, eu continuarei cuidando da tua vida, da tua família e da tua descendência, porque nenhuma luta que você passa é em vão. Você que a idade está chegando e você tem uma preocupação imensa com teus filhos, com os teus netos. Você tem um filho especial, uma filha especial, e você olha e fala assim: meu Deus, o que vai ser do meu filho, do meu neto autista? O que vai ser? Já não me resta, eu sou uma pessoa que tenho mais passado do que futuro. Deus está dizendo: eu vou cuidar, eu vou honrar a tua história, eu vou honrar a tua memória. Saul, agora que você é príncipe, agora que você é rei, primeiro lugar que você tem que ir, você tem que honrar uma mulher, porque se não fosse essa mulher dar a vida para dar a luz ao seu filho, você nunca teria nascido. Amém? Tem gente que prega elogiando Lia e fala mal de Raquel. Você sabe que mulher não suporta ver outra mulher mais bonita que ela, né? Então as mulheres têm muita raiva de Raquel, porque a Bíblia fala que Raquel era uma mulher que não tinha defeito, ela era bela, o corpo todo. Mas Lia não era tão bonita assim. Então sempre que eu vejo mulheres pregando, elas elogiam Lia e falam mal de Raquel, que Raquel era orgulhosa. Elas não entendem o simbolismo espiritual, elas não veem a cruz nessas coisas, elas não veem o evangelho nessas coisas, elas não veem Jesus nessas coisas. Raquel fez o que todo cristão tem que fazer. Você tem que morrer para dar à luz a algo novo. O que Jesus chamou de novo nascimento, o que Paulo chamou de nova criatura. Raquel morre para dar à luz a Benjamim. É isso que toda pessoa convertida a Jesus faz. Se você entregou a tua vida para Jesus, você é como Raquel, você morre nesse mundo para dar à luz uma nova pessoa. Amém? Raquel já tinha profetizado, Gênesis 31, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você morre para dar à luz a um filho, que é a tua salvação. Amém? Benjamim é um tipo de Jesus, assim como Raquel é uma sombra de Maria, porque Maria recebe 2 profecias. Primeiro ela recebe a profecia de Gabriel: os impossíveis dos homens é possível para Deus, não haverá impossível em todas as suas promessas. Ela recebe uma profecia de Simeão, que está lá em Lucas 2, 34 ao 35.
Quando Simeão pega Jesus ainda bebê, ele diz: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muito coração. E você, Simeão aponta para Maria, você sentirá como se uma espada tivesse lhe atravessado a alma. Simeão estava profetizando o que ia acontecer com Jesus na cruz, e quando Maria visse Jesus na cruz, é como se uma espada tivesse entrado na alma dela. Ela ia sentir as dores como Raquel sentiu. Espiritualmente falando, Jesus foi os dois. Jesus sexta-feira é o Benoni, filho das dores, aquele que levou as nossas dores e as nossas enfermidades, amém? Ele morre como Benoni, no domingo ele ressuscita como Benjamim, o filho do braço direito de Deus. Assim como Jacó mudou o nome, assim como Jacó mudou o nome do filho, não se chamará Benoni, se chamará Benjamim. Quando Deus olha o seu filho no túmulo, Deus diz: a morte não será o último nome do meu filho, a dor não será o último nome do meu filho. O nome dele será vida, o nome dele será ressurreição. E por isso que no terceiro dia Jesus ressuscitou, amém? Deus vai pegar muitas dores tuas e vai dar outro nome. Vai pegar lágrimas, transformar em sorrisos. Vai pegar problemas, transformar em milagres. Vai pegar lutas e transformar em vitória. Porque Deus nunca deixa o último capítulo para o diabo escrever. Sempre quem escreve o final é Deus. E no final dá tudo certo, em nome de Jesus.